Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém ou não amém? Amém? Nós queremos louvar a Deus pelo privilégio, pela honra de podermos estar aqui na noite desse dia para juntos nós adorarmos e nós exaltarmos o santo poderoso nome do Senhor, nosso Deus, pois só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Nós queremos agradecer ao dirigente da congregação, embora ausente, mas creio que a palavra de gratidão chegará até ele. Queremos louvar a Deus pela vida do segundo dirigente desta congregação, louvar a Deus pela vida do irmão Jonas Lobato, junto com a sua esposa, que nos estenderam o convite de estarmos nesta noite ministrando a poderosa palavra de Deus. Queremos louvar a Deus pela vida dos companheiros, irmão Antônio, em nome do irmão Antônio e do irmão José Vanildo. Quero cumprimentar a todo o corpo ministerial da congregação Nova Canaã, louvar a Deus pela vida da caravana que me acompanha, e eu louvo a Deus por isso, porque Deus é tremendo. Eu faço um convite carinhoso para virem comigo e eles retribuem vindo, e eu louvo a Deus por isso, porque Deus é maravilhoso. Me sinto feliz e honrado em poder voltar à congregação Nova Canaã, dizer que eu sou fruto espiritual desta congregação. Quero informar a todos que foi desta congregação que eu fui raptado. A irmã Joelma veio, me raptou desta congregação e me levou ali para o templo central. E eu confesso à igreja que foi aqui que eu aprendi muito com o Senhor nosso Deus. Eu era da época que a congregação era de madeira, ficava um cortinado branco aqui atrás, e do cortinado corria escorpião de um lado e para o outro. Quando a gente via a igreja agitada, que é o mover de Deus, não, era o escorpião andando na cortina. Teve um dia que houve uma ministração aqui no batismo e um adolescente viu o escorpião na parede e começou a gritar: lacrau, 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 irmão, receba! Só que era escorpião na cortina. E eu quero louvar a Deus por nós podermos estar na noite desse dia, neste lugar, para transmitir a poderosa palavra de Deus. Eu não sei se você já percebeu, mas desde o começo deste culto, Jesus tem falado conosco de forma sobrenatural. O João Grava agora há pouco, embora simples, mas ele carregou consigo uma mensagem poderosa e eficiente para os nossos corações. E aproveitando que os irmãos estão de pé, convido a abrir as suas Bíblias no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada. Para alguns Êxodo, para outros Exodo. Livro do Êxodo, no capítulo de número 3. E nós leremos a partir do primeiro versículo, embora o texto áureo é o versículo 14, que já foi lido na leitura oficial deste culto. Versículo 1 diz assim: apacentava Moisés no rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos ou as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque
porque temeu olhar para Deus. E você diz amém. Podeis vos assentar. Senhoras e senhores, amados de Cristo Jesus, nosso Senhor, para esta noite aprove o Senhor nos conceder o privilégio de estarmos comunicando a santa e poderosa palavra dele ao coração do seu povo. Confesso aos irmãos que estudei o tema e o Senhor me direcionou para falarmos acerca em 3 passagens bíblicas. Mas quando nós chegamos na noite desse dia, nesse culto, o Senhor nos direcionou para nós utilizarmos esses versículos que nós acabamos de ler para transmitir aquilo que Deus quer transmitir ao coração do seu povo nessa noite. O texto que nós acabamos de ler vai falar acerca de um dos maiores profetas, ou por que não dizer o maior profeta que a Bíblia pode registrar, que é Moisés. Esse homem que viveu 3 fases peculiares na sua vida. A primeira fase, ela começa no seu nascimento e ela finaliza até o dia em que ele acaba matando um egípcio. A segunda fase de sua vida começa quando ele chega nas regiões desérticas de Midian, e ali ele vai conviver e vai trabalhar, constituir família naquela região. E a terceira fase, ela inicia-se no capítulo de número 3, a partir do versículo 1 que nós acabamos de ler. Cada fase de Moisés, ela carrega consigo um ensinamento extraordinário e poderoso para todos aqueles que querem conduzir a obra missionária com excelência. Hoje nós estamos tratando de uma temática, nós estamos falando de missões. Há quem diga que missões está no coração de Deus, e eu acredito que missões ela até nasceu no coração de Deus, mas ela precisa estar no coração da igreja, ela precisa estar na boca daquele que prega, assim como ela precisa estar no louvor daquele que canta. Missões precisa estar batendo nas batidas dos nossos corações. Missões tem que correr na nossa veia, assim como corre esse plasma viscoso de cor avermelhada que corre dentro das nossas veias. Missões ela tem que transparecer na vida do crente. Nos dias atuais que nós estamos vivendo, Deus está querendo levantar uma geração, para que essa geração ela venha a ser a geração que tenha coragem, a ousadia de levar a poderosa palavra do Senhor nosso Deus. E para que essa missão seja realizada, é necessário que haja alguém disponível para fazer a sua obra e cumprir o seu ide. A Bíblia diz que Moisés, agora na sua terceira fase de sua vida, estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. E a Bíblia diz que agora ele começou a caminhar com aquele rebanho, e ele começou a andar por próximo ao Monte Horebe. E a Bíblia diz que agora ele está caminhando com aquele grupo de ovelhas. E a Bíblia diz que agora Moisés começa a enxergar algo e chama a atenção. Não é que a sarça fez que Moisés parasse e chamar a atenção, até porque pegar fogo em sarça no deserto era coisa natural, era coisa típica, era coisa que acontecia de forma repetidamente, porque devido a altas temperaturas do sol das regiões do deserto, em contato com pedras, se aquecia de uma forma tão grande que acabava com que as sarças elas acabavam de fato pegando fogo. Só que Moisés agora está impressionado com uma sarça. Por que ele está impressionado? Porque ele começa a olhar para a sarça e ele vê que a sarça está queimando, a sarça está pegando fogo, mas ele fica impressionado não é com o fogo que está queimando a sarça, ele fica impressionado porque ele vê que ela está queimando, mas ela não está se consumindo. Ele fica completamente maravilhado. Aí a Bíblia diz que ele diz: eu vou me virar para lá e eu vou ver essa grande maravilha. E aqui o que me chama a atenção aqui, irmão, é algo extraordinário. Sabe por quê? Porque Deus, aqui eu acho interessante, não é Deus que está indo atrás de Moisés. Deus não está precisando descer para trazer Moisés para o monte. É o próprio Moisés que está indo em
irmão. Existe um outro, algumas outras árvores que nascem de forma natural. A Bíblia diz que uma certa vez Elias estava fugindo da presença de Deus, e a Bíblia diz que ele foge a caminho de um dia para o deserto, e a Bíblia diz que quando ele estava no meio do deserto, ele se assenta debaixo de um pé de zimbro. Zimbro é uma árvore que ela nasce no deserto, ela nasce grande, ela nasce de forma frondosa, tem capacidade de gerar sombra. E eu achei interessante quando eu li isso aqui, porque Deus podia usar agora o zimbreiro para fazer pegar fogo. Por quê? Porque o zimbreiro é grande, ele tem as suas folhas, os seus galhos, ele se estende e ele traz uma sombra muito grande. Mas só que Deus não escolheu o zimbro, Deus escolheu uma sasa, uma árvore que cresce aproximadamente 30 centímetros no chão, é da altura de um arbusto, e é naquele arbusto que Deus resolve se manifestar. Quando eu li isso, meu coração se alegrou. Sabe por quê? Porque Deus podia muito bem usar o zimbro, mas ele teve a capacidade de usar uma sasa. Aí eu transmiti essa palavra para a igreja. Tem muita gente que se acha grande e quer ser usado na obra. Aí Deus olha para os arbustos que tem no meio do seu povo, são as pequenas sasas, aqueles que ninguém acredita, aquele que ninguém aposta, aquele que ninguém inverte. E Deus diz: ninguém quer apostar, ninguém quer acreditar e ninguém quer invertir. Pois então vou eu invertir, então vou eu apostar, então vou eu depositar a confiança. Aí aqui, irmão, alegra o meu coração. Sabe por quê? Porque o fogo agora está consumindo a sasa, mas a Bíblia diz que ela não consome, ela não, o fogo que está envolvendo aquela sasa, aquele fogo não está consumindo. Aí eu achei interessante, o importante é continuar sendo uma sasa, mas está envolvido na chama da graça, na chama da glória de Deus. Sabe por quê? Porque a chama da glória e a chama da graça de Deus não nos consome, mas ela nos faz entrar em evidência. Tem muita gente nos dias atuais que está querendo se aparecer. Na apresentação aqui que foi feita agora há pouco
Achou aí, irmão? Ruth, achou aí? Amém. Misericórdia. Capítulo 4, versículo 7. Ruth 4, 7. Havia, pois, já muito tempo este costume em Israel. Quanto à remissão de contrato para confirmar todo o negócio que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Você entendeu o contexto aqui? A Bíblia diz que Boaz, para casar com Ruth, ele tinha que comprar as terras dos que eram familiares dos ex-maridos dela. E a Bíblia diz que Boaz vai lá e compra as terras. Só que lá não tinha cartório na época para comprar o terreno e registrar. E qual era a forma de registro que tinha quando se fazia uma aquisição? A Bíblia diz que é um costume antigo. Então, já na época de Moisés, na região de Midian, o costume já havia e já acontecia. E o que é que está acontecendo? Quando Boaz descalçou
crianças, juniores, adolescentes, jovens, irmãos do Livro dos Vales, irmãos do Monte Oreb, ministério. A obra missionária envolve todos. Glória a Deus. Aleluia. E muitas das vezes se faz necessário nós temos que vender ticket, fazer sorteio, para nós calcarmos a quantidade a qual nós devemos prestar conta. Mas a partir do momento que você firmar com o Senhor um compromisso, Aleluia. você vai ver o que é que Deus vai fazer. Aleluia, Jesus. Quando nós, no ano de 2008, quando eu casei com a irmã Gelma, nós assumimos um compromisso com missões. E o compromisso na época, daquela oferta, para nós era muito. Nós estávamos desempregados, mas nós só dávamos um jeito, fazia o que podia se fazer para conquistar aquela contribuição de missões. Nós morávamos de aluguel, e todos nós e todos vocês sabem que morar de aluguel é complicado o negócio, porque você está trabalhando para os outros, você está investindo no imóvel dos outros, porque o dinheiro que não vai ter retorno. E um dia nós falamos, minha filha, nós vamos fazer esse compromisso. Eu vou dizer uma coisa para você aqui: fazer compromisso com Deus não é barganhar com Deus, porque tem crente que quer fazer barganha. Não, só eu vou contribuir porque eu quero que o Senhor me dê isso, eu vou contribuir porque eu quero que o Senhor faça isso. Meu irmão, não tem como nós comprarmos Deus, não há como nós negociarmos com Deus. É por isso que se faz necessário nós termos um compromisso, porque por meio do compromisso Deus ele vê a necessidade no seu povo e ele vai lá e age em cima da necessidade. Como assim, mano? Deus age na necessidade e age. Aleluia. Como, irmão? Alguns historiadores dizem que Moisés ele era meio gago, outros falam que ele falava de uma forma que não era muito compreensível, outros falavam que ele tinha uma tonalidade de voz muito baixa. Mas quando ele fez o compromisso de descalçar os pés, o Senhor disse: tu vais ser Deus e o teu irmão vai ser profeta. Eu vou te dar a palavra, tu vai passar para Arão e Arão que vai falar para o povo. Moisés não tinha experiência de falar, mas por causa do compromisso, Deus agiu em cima da necessidade de Moisés. É isso que eu quero que você entenda. Na obra missionária, quando nós temos compromisso, Deus ele age na necessidade da sua obra, na necessidade dos seus contribuintes, na necessidade dos seus ofertantes, na necessidade daqueles que de fato são fiéis e têm compromisso com a obra missionária. Eu quero desafiar a partir de hoje, a partir deste culto de missões, a você firmar um compromisso missionário. Aleluia. No final do culto, você quer ver a secretária da igreja? Cadê a irmã Antônia? Fique em pé, irmã Antônia. Você quer ver essa mulher abrir um sorriso ao machista depois do culto? Você vai chegar lá e dizer: a partir de hoje eu vou ser um contribuinte de missões. Aleluia. Ela já está começando a rir ali. Você vai chegar lá e vai dizer: a partir de hoje eu vou dobrar esse valor aqui que eu contribuo de missões. Irmão, você quer entrar na mente da gente? Entenda como você quiser. Eu estou falando aquilo que o céu tem direcionado para fazer. Deus ele quer uma igreja compromissada, sabe por quê? Porque Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso também com Ele. E a obra missionária é o compromisso da igreja para com Deus.
tua oferta chegou lá. E sabe por que eu estou falando isso? Porque quando nós temos compromisso com missões, quando nós temos compromisso com a obra missionária, esse compromisso com a obra missionária que alguém pensa que é só levantar a oferta, não é, é ganhar uma alma. A igreja, a nossa igreja, ela assumiu um compromisso, sabe com o quê? A igreja de Laranjal do Jari assumiu um compromisso com um leprosário na China. E lá no Nepal, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é direcionada pela convenção da CBADAP, tem um projeto lá, e vocês já ouviram falar no projeto Menina dos Olhos de Deus. São meninas que são vendidas para a prostituição, que a igreja vai lá e compra elas, para colocar ela na obra do Senhor nosso Deus. E muitas das vezes você está sendo uma moeda de compra, você está comprando essa vida para o Senhor Jesus Cristo naquela região em que o evangelho não é facilitado para ser pregado. Então tem que entrar de alguma forma naquele lugar. O missionário tem que entrar como um médico, tem que entrar como um professor, tem que entrar como um pesquisador, tem que entrar de uma forma escondida e clandestina, mas o evangelho precisa ser pregado. Mas para que isso aconteça, se faz necessário duas coisas. Qual é? A primeira é o teu compromisso com Deus e você investir em missões. É por isso que se faz necessário a obra missionária. Às vezes o negócio, eu falo porque eu sou dirigente, já fui dirigente. Nem bem terminava o culto de missões, quando eu olhava, eu dizia: o que é isso aí, irmã? Já na outra semana, nós já estamos nos preparando para o culto de missões. Eu digo: irmã, pelo amor de Deus, puxa um fôlego. É compromisso com a obra missionária. Quando nós temos compromisso com algo, irmão, algo não nos torna, não nos deixa nós enfadados, não é cansativo. Moisés, ele foi muito bem recompensado, porque ele entendeu a voz: tira a sandália dos teus pés. Ah, irmão, mas isso aí só aconteceu com Moisés. Quem te disse isso? A Bíblia diz que o Senhor falou a mesma coisa para Josué. Para Moisés foi no Monte Horebe, e para Josué foi na entrada de Jericó. Na entrada de Jericó, o Senhor disse para Josué: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar já é santo. Peraí, mas a Bíblia diz que Jericó é uma terra amaldiçoada. Que negócio é esse, irmão? Não é? Mas quando Deus chamou Josué, o Senhor disse para Josué: a terra que tu pisa aí, ela é santa, então tira a sandália dos pés. Não é o fato de ser santificada a terra, era o compromisso. Deus, ele está querendo que nós, a igreja dele, nós venhamos ser compromissados com missões. E eu convido você na noite desse dia a ficar em pé. Eu queria estar pipocando aqui hoje, mas o Senhor está direcionando essa palavra para os nossos corações. Sabe por quê, irmão? Porque a obra de Deus carece, a obra de Deus necessita. Tem muita gente aí, irmão, que está dizendo, falando da nossa região: não, a região do Vale do Jari já acabou. Quem disse? Eu quero dizer na noite desse dia que o que está acontecendo no Vale do Jari está apenas começando. É o começo. Sabe por quê, irmão? Porque eu acredito e creio que está vindo um tempo de refrigério para a igreja. Vou falar em alto e bom som. É um tempo de refrigério. Não falei em prosperidade aqui, que é para depois não falar: ah, irmão, não falou que está chegando o tempo. Não, é um tempo de refrigério. E o refrigério em Deus, ele pode vir na forma de cura, na forma de um milagre financeiro, na forma da salvação de um parente, de um familiar. Está chegando o tempo do refrigério de Deus no Vale do Jari. Vou contar isso aqui para finalizar. Em setembro do ano passado, eu fui até o município de Itaituba. Fui apresentar um projeto na Secretaria de Educação daquele lugar. E também fui convidado para pregar no congresso de varões ali. E eu estava numa reunião lá com o secretário, prefeito, vice-prefeito, uma comitiva. Tinha inclusive 2 deputados estaduais nessa reunião.
isso mesmo. Aí ele disse assim: tu tá sabendo do progresso que vai chegar na tua região lá? Aí crente, irmão, não é bobo. Crente não é bobo. Eu disse assim: já estou sabendo. Ele disse assim: pois é, está chegando. Tu sabia que a tua região vai ser a rota da soja? Eu não sabia, irmão, mas a gente é crente. Estou sabendo. E aí ele foi vomitando, foi vomitando. Quando eu falo para você que está chegando o tempo do refrigério, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer coisa tão extraordinária. Sabe por quê? Porque eles pegaram, olha o que ele me falou. Eles falaram assim: porque fazendo o cálculo da rota, fica mais próximo nós descarregarmos milho, soja e madeira no porto de Santana do que nós ter que daqui ir para a região de Santos, em São Paulo, que muitas das vezes a gente chega no Porto de Santos e o caminhão tem que voltar. Aí nós perdemos milho, nós perdemos soja e muitas das vezes nós perdemos até a madeira, porque o carro fica empacado, porque é tanto carro, o fluxo é tão grande. Então a melhor forma de escoar o milho e a soja vai ser pela região, e o Vale do Jari será a rota da soja. E eu disse: eu já estou sabendo, porque eu acredito e eu creio. Está chegando o tempo de refrigério. Deus usou o pastor Washington no congresso do Monte Horebe, quando a igreja estava completamente desesperançada, tinha crente completamente desmotivado. Deus usou os lábios daquele homem de Deus para trazer esperança ao coração da igreja. Já tinha crente que estava desacreditado, mas depois do congresso do Monte Horebe, ele passou a acreditar de novo, ele passou a orar de forma diferenciada, e a coisa está acontecendo, irmão. A Jari não está funcionando, mas eu tenho certeza que tem crente que está comendo bem. A maior prova sou eu, e isso é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tem crente que já abandonou a mortadela e já está comendo carne. Tem gente que já abandonou a sardinha, apesar que agora a sardinha é luxo, né? Mas o que é isso? Eu descobri agora, inclusive no café da manhã da Escola Bíblica no Tempo Central, o irmão presbítero José Valino veio com um copo de Nescau para mim. Eu disse: está repreendido, eu não tomo bebida barata não, me dá um copo de café. Aleluia, aleluia, dá para toda a glória. Não bebo mais Nescau não, Nescau é bebida barata, para mim tem que ser café. Eu não como mais mortadela, eu como ovo. Glória. É só para descontrair, mas está chegando o tempo de refrigério para a igreja. Está chegando o tempo de refrigério para o Vale do Jari. Nós vamos voltar a respirar, mas aquela respiração de dizer: Senhor, valeu a pena, mas se faz necessário nós como igreja firmarmos o compromisso. Eu vi na noite desse dia perguntar para a congregação Nova Canaã: ouça o que eu vou falar. Eu não vou falar que você vai fazer um concerto, eu vou falar você é firmar com o Senhor um compromisso com a sua obra. E quando eu falo em firmar compromisso com a obra, é aquele que visitava e que não visita mais, evangelizava, não evangeliza mais, era aluno da escola bíblica dominical e não é aluno mais. Eu estou convidando você a vir diante do altar, você firmar um compromisso. Aleluia. Irmãos, eu era contribuinte de missões, eu não sou mais contribuinte. Eu estou convidando você a vir diante do altar para a gente fazer uma oração junto, a oração do compromisso. E eu acredito e eu creio que aquilo que Deus tem a fazer e a realizar na tua vida, Ele é fiel para realizar. Só que firmar compromisso com Deus não é para quem quer, é para quem crê e tem coragem.